Então bora lá, vamos pro tema da live. Os melhores alimentos para ficar com a barriga sequinha. Então para ficar, né, gente, com a barriga lisinha, a gente precisa eliminar, vocês precisam eliminar alguns excessos. E aí os excessos, né, de carboidratos, o tipo de carboidrato que eu vou explicar qual é, e os excessos de gorduras ruins. Arroz, se for o arroz branco, ele é um tipo de carboidrato chamado carboidrato simples, que esse carboidrato fornece muita energia em um período curto. E já a mandioca ou a macaxeira, como fala aqui em Aracaju, é um carboidrato que é chamado de integral, ou então um carboidrato complexo, que aí isso fornece mais energia também, bastante energia, só que em um período maior. E o que é interessante para a gente secar a barriga? Como é que a gente vai fazer essas escolhas? Os carboidratos que têm poucas fibras, por exemplo, o arroz branco, o pão branco, o macarrão branco, esses alimentos não contêm muitas fibras. E aí a gente vai diminuir o consumo, lembrando que não precisa cortar nada 100% da sua vida para você conseguir esses efeitos, de deixar a barriga mais sequinha, de ter mais saúde. Só precisa controlar, né, o que acontece. O equilíbrio é que vai trazer esse resultado. E aí você consumindo uma menor quantidade desses carboidratos e consumindo com a maior frequência os carboidratos integrais, as raízes, um exemplo, batata doce, a macaxeira, o inhame, esses alimentos vão ajudar mais no processo. Então já pega essa dica aqui, que a gente precisa diminuir o consumo de carboidratos que não são integrais e aumentar o consumo de carboidratos que são integrais, ou então as raízes. Em relação às gorduras agora, substituir, né? Não consumir tantas gorduras ruins. Exemplo de gorduras ruins, nesses pacotinhos de biscoito, de salgadinho e tal, tem lá, 0 gordura trans. Suspeito, né? Nem sempre é 0 gordura trans, mas vamos pensar que tem 0 gordura trans. E aí, nesses alimentos, né, geralmente os industrializados, os que vêm em pacotes, assim, eles têm essas gorduras. E essas são as gorduras ruins, que a gente vai começar a evitar para conseguir ter esse efeito da barriga sequinha. E aí aumenta o consumo de gorduras boas, essa é a melhor parte, porque gorduras boas a maioria das pessoas gostam. Exemplo aqui maravilhoso, azeite de oliva, faz bem, né? Melhora a saúde do coração. Tem pessoas que confundem, né, o diabetes, que acham que não tem nenhuma relação, por exemplo, com a gordura. Mas o diabetes está muito relacionado com o consumo de gorduras e não só de açúcar. Então as pessoas que têm diabetes ou pré-diabetes precisam tomar cuidado com o consumo de gorduras que são ruins, porque isso pode causar uma resistência à insulina, por exemplo. E também a gente deve preferir as gorduras boas que vão ajudar no processo. Vai deixar a barriga mais sequinha, vai controlar o seu colesterol, vai aumentar o colesterol bom, vai diminuir o colesterol ruim e é tudo de bom. Um exemplo, né, o azeite de oliva, outro exemplo de gorduras boas, as castanhas. Gente, castanha é uma coisa maravilhosa. O consumo desses alimentos, né, dessas gorduras boas, ajudam no processo. Vamos lá, outro exemplo de gorduras que são boas, que ajudam a deixar a barriga mais sequinha. Os grãos, né, as sementes, por exemplo. A semente de abóbora você pode consumir, inclusive pode fazer na sua própria casa. Quando a gente compra abóbora, se for fresquinha na feira, geralmente vem com os caroços, né? E aí tem pessoas que removem aquilo ali e jogam no lixo. Não joguem mais no lixo a partir de hoje. E aí, o que eu faço com essa abóbora? Retiro o miolo, né? Higienizo, tiro aquelas partezinhas do miolo e aí coloco essas sementinhas no forno. Depois você coloca no forno com a casquinha mesmo. E aí depois ela vai começar a soltar a casquinha. Se não soltar, você pode fazer isso com facilidade. E aí é isso que você vai consumir. Essa semente de abóbora tem gorduras boas que ajudam no processo de emagrecimento também. Outra questão aqui, gente, eu já vou contar um negócio aqui pra vocês. Já vi muita situação assim de pessoas, né? Geralmente mulheres, né? Dani, eu quero emagrecer, tô comendo tudo certo, né? Ao ver, né, dessa pessoa, tô comendo tudo certo, tô comendo alimentos saudáveis e eu não sei o que tá acontecendo, que eu tô travada no emagrecimento. O que é que tá acontecendo? Aí a pessoa bota a culpa no metabolismo, bota a culpa na menopausa, pós-gravidez, né, pós-gestação, mas sabe o que acontece? Já parou para pensar que não precisa comer uma quantidade exagerada de alimentos só porque eles são saudáveis? Então, alimentos que são saudáveis podem gerar um excesso calórico também, e isso pode causar o ganho de peso. Deu para acompanhar? Todo mundo entendeu?
alimentos que são saudáveis também têm calorias. E excesso de calorias pode gerar o ganho de peso, certo? Então, quando vocês forem consumir os carboidratos que eu falei lá no início, macaxeira, batata doce, inhame, não precisa consumir, né, um pratão de macaxeira, um pratão de batata doce. Consome uma quantidade moderada, que aí já está mais tranquilo, isso vai ajudar. Porque um erro comum é achar que um alimento é saudável, então eu vou comer um monte de batata doce, um monte de inhame que eu vou conseguir emagrecer. Não, isso pode gerar um excesso calórico que atrapalha no processo. E quando eu falo assim, gente, um alimento ajuda no emagrecimento. Calma, a alimentação, né, vai ajudar sim no processo. Porém, a gente precisa consumir de uma forma equilibrada, ter uma alimentação que vá favorecer o emagrecimento. Vou dar um exemplo, já vi muito. Eu faço o café da manhã super saudável, os lanches saudáveis. Mas como está o seu almoço, como está o jantar, como está a sua atividade física, como está o seu tempo de sono? Então, o nosso corpo é uma maquinazinha assim complexa que ela responde a estímulos. E o estímulo que você deve passar é de uma alimentação saudável, de prática de atividade física, e é isso que vai fazer toda a diferença. Certo? Então vamos lá. Próximo alimento que vai deixar aqui sua barriga chapada, vai ajudar no processo de emagrecimento, é um chá que muitas já conhecem. Esse chá ajuda na digestão, ajuda também a diminuir, a dissolver mais, a digerir as gorduras. Quando você consome muitas gorduras, né? Às vezes o estômago tá lá aquela sensação de empachamento, né? Esse chá é o chá de boldo. Ele é ótimo para a digestão, diminui os gases. Geralmente, se você estiver sentindo alguma dor no estômago, o chá de boldo vai ajudar nesse processo. No final de semana me acabei comendo uma lasanha. Me acabei comendo uma pizza, qualquer coisa que você tenha comido aí no final de semana. Vocês podem tomar um chazinho de boldo, que já ajuda na digestão. Vai melhorar, vai diminuir o inchaço, vai ajudar a eliminar os gases. Sabe por que é importante a gente tomar o chá sem açúcar? Porque geralmente os chás são anti-inflamatórios e o açúcar é pró-inflamatório. O que é isso? O açúcar pode favorecer a inflamação, é claro que se consumido de forma desequilibrada. E aí quando você consome o chá e coloca açúcar, você meio que está anulando o efeito desse chá. Uma dica que eu sempre dou aqui é diminua aos poucos o açúcar. E aí o que é que você faz? Se você tem o costume de colocar em um copo 2 colheres de sopa de açúcar, você diminui para 1,5 colheres. Na outra semana, só para 1 colher de açúcar. Na outra semana, meia, e assim por diante. Quando você perceber, você já diminuiu 100%, já tirou 100% do açúcar da sua vida sem precisar de sofrimento. E também, quando você faz essa mudança gradativa, você está dando uma oportunidade para o seu paladar se adaptar aos sabores naturais dos alimentos. Isso vai acontecendo de forma gradativa. O próximo alimento que ajuda a deixar a barriga mais sequinha são as proteínas. Proteínas vão ajudar a carne, os ovos, o leite, o queijo, frango, né? Frango tá aí nessa lista, peixe tá também. Essas são proteínas de origem animal. E aí uma dica para te dar mais saciedade é consumir proteína em todas as refeições. E a gente pode consumir alguns tipos de proteína, por exemplo, um queijo, né? Junto com algum outro alimento no lanche, o leite, o iogurte, você pode colocar aveia no seu iogurte, que já ajuda também. As castanhas também têm uma quantidade de proteína e vocês podem consumir esses alimentos. Então lembrem, sempre uma fonte de proteína em todas as refeições, porque isso vai te dar mais saciedade. E se você se sente mais saciada, você vai procurar cada vez menos alimentos. E aí isso vai ajudar, né, a deixar a sua barriga mais sequinha, vai ajudar no emagrecimento e na saúde também. Além disso, as proteínas são importantes para deixar a pele mais firme, a pele mais bonita. Outros alimentos que vão ajudar também nesse processo: alimentos termogênicos. Alimentos termogênicos, gente, são alimentos que naturalmente ajudam a acelerar o metabolismo. Eles estimulam a queima de gordura. Lembrando que associado, né, a uma alimentação saudável, você precisa também praticar atividade física para ter os benefícios desses alimentos. E quais são os alimentos termogênicos? Café é um alimento termogênico, o gengibre, chá verde, pimenta, canela, todos esses alimentos aceleram o metabolismo. Lembrando que o café precisa ser sem açúcar. Quais os perigos dos molhos? Por exemplo, ketchup, maionese, a mostarda artificial.
os molhos prontos para salada. Esses molhos prontos podem causar um inchaço abdominal e aí pode atrapalhar o seu projeto da barriga sequinha, né? Tem até projeto, as meninas colocam o nome lá no programa de emagrecimento, elas botam o nome no processo dela, né, na caminhada. E aí às vezes tem bumbum na nuca, já vi barriga colada nas costas, já vi bumbum na lua, então elas botam o nome lá do caminho do processo de emagrecimento. Isso ajuda a deixar a caminhada mais leve. E aí isso pode estragar aí o projeto de vocês, por isso que a gente deve consumir de forma moderada. Mas qual é o problema desses molhos? Parecem tão inocentes, às vezes nem é tão salgado. E o que acontece? Porque, apesar de você não sentir às vezes que é tão salgado assim, esses alimentos têm um excesso de sódio. E o sódio faz com que retenha líquido no seu corpo. E aí o excesso de líquido pode causar uma distensão abdominal. Sua barriga pode ficar um pouco inchada. Pode consumir o azeite, junto com limão e orégano, já é um molho ótimo para sua salada. Temperos naturais, vários temperos naturais, com o vinagre de maçã, o azeite. Vocês podem consumir esses molhos naturais que vão ajudar no processo de emagrecimento e a deixar a barriga mais sequinha também. A dica de agora todo mundo vai gostar. A dica é: coma mais. Coma mais alimentos saudáveis, coma mais verduras, vegetais, frutas. Precisa comer mais desses alimentos, que quando você come mais de alimentos saudáveis, você naturalmente acaba deixando um pouco de lado os alimentos que não são saudáveis. Um exemplo de que o cérebro tenta te sabotar o tempo todo. Se você tem na sua geladeira alimentos fácil, né? Você tem fácil lá na sua geladeira. Um Danone, daqueles que não é saudável. Se você tem na sua geladeira um doce, bolo, chocolate, pronto, você tem tudo isso lá na sua geladeira. Aí quando você chega do trabalho cansada, ou então você terminou, né, de fazer uma atividade, vai abrir a geladeira. Você vai pegar a primeira coisa, com fome, você vai pegar a primeira coisa que tá lá, você vai comer. Porque tá fácil, não é porque você é descontrolado, é porque tá fácil. E aí, se você tira da sua visão o excesso desses alimentos que não são saudáveis e coloca lá a sua frutinha já cortada com umas castanhazinhas, uma fruta com uma semente de chia, você deixa lá o seu iogurte com a sua aveia, isso você vai comer, porque tá fácil. E aí, vocês podem fazer isso, né? Faz o teste aí por 7 dias e me fala os resultados. E aí, comendo mais alimentos que são saudáveis, a gente naturalmente vai diminuir os alimentos que não são saudáveis e isso vai ajudar a deixar a sua barriga mais vai deixar a sua barriga mais chapada. Próxima dica: prefira, consumir alimentos mais leves à noite. Por exemplo, não é alimento leve só uma salada e só carne, não, nada disso. Você pode consumir uma sopa de legumes com um frango desfiado ou então uma carne. Você pode consumir uma sopa ou só de legumes junto com uma torradinha, que não tem problema nenhum, não precisa ter medo de comer uma torradinha. Mingau de aveia ajuda também. Isso vai te ajudar a ter uma melhor digestão, vai diminuir também o inchaço no seu corpo e você vai acordar com a barriga mais sequinha. Isso vai ajudar no processo. Lembrando que também os alimentos que são quentes, eles dão mais saciedade, porque eles dilatam, né? Eles causam uma vasodilatação, que as paredes do estômago ficam um pouquinho mais distendidas e aí você tem uma maior sensação de saciedade. Isso já ajuda bastante no emagrecimento.